Eu queria propor como uma reflexão nossa aqui hoje uma pergunta que eu não sei responder. Se o Brasil está próximo do fundo do poço, não me refiro à economia, eu não me refiro à taxa de desemprego, não é nada disso para daqui a pouco vem um petista e diz que estamos no nosso melhor momento nos últimos 300 anos. Ou vem um bolsonarista e fala, estamos no nosso pior momento por causa do PT. Não é isso. Mas você acha que a gente está no nosso pior momento ou na sua história de vida, você entende pelo que você acompanha que a gente está vivendo o pior momento? Na compostura política, nas relações entre os poderes, na estética das relações, sabe? Na liturgia dos cargos, na forma como cada ocupante de um posto de destaque da vida pública se comporta, fala, se expressa corporalmente, até porque a gente tem tido expressões corporais até, né? Você acha que é o nosso pior momento? Ou você teme que ainda vá piorar? Você acha que a gente ainda está cavando para chegar ao fundo do poço nessa relação dos poderosos com os cargos que eles ocupam? E eu me refiro a todos. Parece que a gente está vivendo um apagão. Um apagão. As cenas que a gente viu no Congresso Nacional nos últimos dias só podem se explicar pelo apagão. Sabe? Uma pessoa que se elege deputado, que se elege senador e que faz uma campanha durante meses prometendo lutar por um país melhor, prometendo transformar pelo voto, porque deputado e senador votam o tempo inteiro em projetos. Vamos aprovar um projeto assim, um projeto assado. Se amotinam e resolvem fazer uma chantagem com o presidente das casas, da Câmara e do Senado. Um idiota acorrentado fazendo uma cena de paspalho de teatro de quinta categoria, como se ele fosse um mártir, alguém lutando por uma causa. Que causa? Por que causa luta o seu Magno Malta? Não causa nenhuma, né? Hein? Botar uma corrente no pulso. A outra lá, a deputada levando o filho, como se estivesse colocando a sua própria vida, né? A vida que ela mais valoriza, que é a do filho dela, levando um bebê para a mesa da Câmara. Uma cena ridícula. Ridícula. Vamos passar a noite aqui e tal. Um deputado que fugiu do Brasil, um deputado fujão, covarde, que vai para os Estados Unidos e de lá passa a conspirar contra o Brasil e que chega a dizer uma frase patética, dizendo assim, quando os brasileiros estiverem comendo cachorro. Ele falou isso ontem, porque a gente vai estar com muita dificuldade financeira, porque agora ou é vencer ou é perder 100%. Ele deve estar realmente muito perturbado, mas muito perturbado. Eu compreendo. O papaizinho era presidente e agora vai virar presidiário. Então, o papaizinho presidente virando presidiário, a casa caiu. A casa caiu. E o papaizinho também, né? Qual é a sua interpretação sobre as palavras usadas pelo presidente da República? Para não falar só do papaizinho, do doido, foragido. Foragido não, porque a justiça não está atrás dele, né? Fujão. E o presidente, que fala sobre as relações entre dois países como se a gente estivesse falando de uma briga de torcida, quando na verdade é muito sério, Tem lá um quebrador de copo, lá um acelerado na presidência dos Estados Unidos, soltando tarifaços para tudo que é lado,
joga um tarifaço de 50% em cima de uma parte da economia brasileira. E o Brasil tem que se comportar como? O presidente da República tem que se comportar como? Falando de soberania, contra o dólar, contra não sei. Será que ninguém pode chegar perto, da mesma maneira que ninguém chega, talvez, para o deputado Fujão lá e o filhinho do papai para falar uma coisa? Olha, para menos. Ninguém fala pro outro que se acorrentou, fala menos. Ninguém fala pro presidente da República menos. Ninguém tem amigo. Será que ninguém tem amigo? É assim que as coisas funcionam? E é assim que a gente acha que as coisas devem funcionar? Eu morro de vergonha. Porque quando a gente elege um presidente da República, quando a gente elege um senador, elege um deputado, a gente espera que eles, sabendo qual é o papel constitucional de cada um, a gente espera que cada um se comporte à altura do cargo, né? Então, a gente tem no Congresso Nacional, virou uma agência de investimento. Eles têm lá um fundo, um grande fundo, 50 bi por ano, uma agência de investimento. Eu vou investir aqui e você, eu acho que eu vou investir nesse outro. Vamos diversificar, vou investir em praças, investir em escolas. E com isso, todos querem a mesma coisa, rendimentos. Tem dois tipos de rendimentos. Um é ilegal, o outro é inadequado, né? Do ilegal não vamos nem falar, porque toda vez aparece uma história aqui ou ali e é uma vergonha. Mas o rendimento impróprio quer tirar benefícios políticos, não é fazer parte de uma política pública. Eles não têm compromisso algum com política pública. É um vexame. E aí eu acho que é falta de respeito, falta de compostura, falta de compromisso com a sociedade, falta de respeito com o eleitor. Não pode ser sério um negócio desse. Não é possível. E aí a gente vai para o judiciário. Olha, eu poderia falar dos governadores também. Pega o governador de São Paulo, o presidente da República falando coisas inadequadas atrás de coisas inadequadas nessa crise, provocando, espicaçando o Donald Trump. E veio o governador e faz a mesma coisa com o presidente da República. E se pode um negócio desse? O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, querendo ser uma alternativa ao PT, ao presidente Lula, aí ele vai e fala, a culpa é do Lula, sabe? Em vez de dizer algo do tipo, vamos juntos construir uma solução de forma ao Brasil poder superar essa crise e mostrar para os Estados Unidos a parceria lucrativa que esses dois países estabeleceram, com grande vantagem para os americanos, que o Brasil sempre, nunca alguém vai se arrepender de negociar com o Brasil, que é algo que o Donald Trump colocou no final da carta dele. Mas não, a culpa é do Lula. Sabe? Pequeno, frase pequena. E o judiciário? E o judiciário? O exemplo que vem do topo, o Supremo Tribunal Federal, que virou uma delegacia de polícia. Então, o Congresso virou uma agência de despacho de investimento. O governo, uma agência de publicidade, produção de programas que possam render votos com um nominho bonito. E o Supremo Tribunal Federal virou uma delegacia de polícia. É isso que a gente está vendo. Cadê as grandes questões constitucionais sendo discutidas no Supremo Tribunal Federal? Aí o que a gente está vendo é ministro falando grosso, é ministro dando bronca durante oitivas, né? O ministro Alexandre de Moraes, durante uma oitiva também é uma palavra linda, hein? Pelo amor de Deus. Eu reclamando ontem de rescaldo, de incêndio, que é jargão, oitiva, né? Durante o depoimento do tenente-coronel Mauro Cid, ele passa o esfregão no advogado do Felipe Martins, o escovão no advogado Jeffrey Schichini. Enquanto eu falo, você fica quieto.
Você consegue imaginar um ministro da Suprema Corte dos Estados Unidos falando assim? Eu não conseguiria imaginar um ministro da Suprema Corte brasileira falando assim, mas ele falou. Por quê? Porque o Supremo Tribunal Federal virou uma delegacia de polícia, com ação penal. Não é para ser. Não é para ser um tribunal constitucional. Então a gente tem que rever esse papel do Supremo Tribunal Federal. Sabe, não tá funcionando. Isso, mas o Supremo acha que tá. Não, o Supremo está exercendo suas funções constitucionais, mas eles é que definem quais são as funções constitucionais. Então eles exercem todas as funções que eles querem. 80%, 90% de decisões monocráticas. Isso não é assim na Suprema Corte americana. Mas é diferente. Pois é, mas eu quero ser diferente. Eu quero fazer um país diferente. Eu não estou feliz com as coisas iguais, sabe? Nada muda aqui. A gente está parado no tempo. A gente não está avançando para poder extrair progresso das relações entre os poderes. Deputados e senadores aparvalhados, presidente da República chamando para briga um chefe de Estado, só o chefe de Estado da nação mais rica do mundo, achando que porque é presidente temporário do BRICS, o Brasil tem o PIB da China. Não tem, a gente não tem o PIB da China, mas aí fala como se tivesse o PIB da China, como se falasse em nome do PIB da China, o PIB da Índia, o PIB da Rússia e o PIB da África do Sul. Não fala, não é. O Brasil é o Brasil. 10ª economia do mundo, não é porque nós somos ricos, é a 10ª economia do mundo porque os países são pobres. Então, a gente tem a 10ª. Agora, vai lá, coloca, eu falo em volume de PIB, né? A gente é muito populoso. Coloque em PIB per capita, você vai ver que a gente deixa de ser a 10ª economia do mundo. Se colocar o ranking dos países em renda per capita, o Brasil cai muito. Então a gente é o 10º e acha que a gente é rico. Só que a gente não é rico. Quando a gente vai falar em PIB per capita, a gente está na posição 79. Tem 78 países mais ricos do que a gente. 79º lugar, você entendeu? Esse é o Brasil. O Brasil do pouco dinheiro, o Brasil do salário mínimo, o Brasil do Bolsa Família, o Brasil do seguro defeso, o Brasil indefeso, o Brasil vulnerável, o Brasil que os Estados Unidos expiram e a gente tem que pensar o que a gente vai fazer porque não tem para quem vender. Dependente dos Estados Unidos. É complicado esse negócio. Não, mas tem outros setores. Mas é um Brasil complicado, um Brasil que não destrava a sua economia, um Brasil que está acomodado com uma taxa de juros elevada demais. Aí você olha interrompi e volto para os tribunais, para o Supremo Tribunal Federal, e eles não ficam incomodados. Sabe? Nos Estados Unidos, um presidente da República indica um candidato para a Suprema Corte, o sujeito passa por uma sabatina complexa, que não é garantia de que ele vai se tornar ministro ou juiz da Suprema Corte. E aí, quando ele passa, e assim, 1/4 dos candidatos ficou pelo caminho, aqui ninguém fica pelo caminho. Indicou, levou. Depois a gente fica falando mal dos ministros do Supremo. Os senadores ficam falando que era impeachment do Alexandre de Moraes. Coisa ridícula, impeachment do Alexandre de Moraes. Por que você é do impeachment do Alexandre de Moraes? Porque eu não gosto do jeito que ele decide, ele é um ditador. Olha, atenção, ele não é um ditador. Ditador não pede referendo, não pede que um grupo valide sua decisão. Ditador decide e acabou, ele não é o ditador. Ele é um dos 11 ministros do Supremo Tribunal Federal. Não é ditador. Mas ali no Supremo Tribunal Federal construíram um sistema complicado e que a gente deveria discutir, sim, para reconstruir, para reforçar, para fortalecer a estrutura. Mas eles acham que eles sustentam a democracia brasileira. O que sustenta a democracia brasileira é o livrinho, é a Constituição que o Brasil escreveu. Não é o Supremo Tribunal Federal. Ele não é poder moderador, não é guardião de coisa nenhuma. Ele tem que ser um servo da Constituição. Mas eles ficam com essa história de Constituição é um texto vivo, interpretam como eles querem, decidem como eles querem. Está errado. Está errado. Então,
o Senado não faz o seu papel, aí eles vão para lá e fazem o que querem. Fazem o que querem, decidem como querem, e não está bom. Não está bom, virou uma delegacia de polícia, tem uma distorção que a gente deveria enfrentar. Então, volto a perguntar, você não acha, ou você acha que a gente chegou ao fundo do poço das relações, da compostura do poder, ou você acha que ainda pode piorar? Porque se a gente estiver no fundo do poço, só dá para sair, só dá para melhorar. Mas se você acha que ainda dá para piorar, eu vou ficar muito preocupado. A sensação que eu tenho é que está um momento muito ruim, mas muito ruim. Essa eletricidade, não é a polarização, essa radicalização, esse desrespeito de um pelo outro, essas atitudes infantis que a gente vê na presidência, no Supremo, no Congresso Nacional, não está direito, não pode estar direito. Sabe, agressões a princípios e direitos fundamentais, desrespeito na forma como se discute. Tem alguma coisa aí que está muito, muito errada. Não é que a gente vive uma safra de grandes personagens da política mundial. Olha o presidente dos Estados Unidos, né? Mas tem alguma coisa que está esquisita. Está esquisita. Faltando grandes nomes, faltando estadistas. E por trás disso tudo estamos nós, os eleitores, né? Não dá para a gente se colocar na posição de vítima também. A gente não é vítima desse sistema. A gente é parte desse sistema porque a gente elege esses caras. A gente elege o presidente, a gente elege os deputados, a gente elege o senador. Os senadores escolhem os ministros do Supremo. Sabatinam, né? Então, a gente tem uma responsabilidade muito grande sobre isso. E a impressão que dá é que a gente não deve estar fazendo a nossa parte, porque olha quem a gente está colocando nos cargos. Tem pessoas boas, seguramente tem gente boa ali, mas também tem muita tranqueira. E a gente é que coloca as tranqueiras e as pessoas boas. Então, eu queria deixar essa provocação, sabe? Será que a gente chegou ao fundo do poço? Eu torço para que sim, de compostura. Os desafios econômicos, vencer, avançar, progredir, dependem muito disso. Porque se um destrói o outro e o papel é sempre de destroçar, não dá para avançar, não dá para ter uma agenda de construção do país, uma agenda de progresso, porque a tua ideia é sempre mais imbecil do que a minha é genial, você é um idiota, não, idiota é você. Aí a gente não chega a lugar nenhum. Eu não sei se você concorda ou discorda, mas essa é a opinião desagradável que eu tenho sobre o assunto.